Vamos falar sobre o capítulo 10. Podemos fortalecer nossas famílias. E se conseguirmos o capítulo 11, podemos fazer escolhas justas. E para começar, logo no início desse capítulo 10, o presidente Nelson, ele fala de algo que está acontecendo hoje no mundo e é um, um ataque às famílias, né? Mas antes de falar desse ataque, eu queria perguntar para vocês, na sua opinião, como nossas famílias, ou de que maneira as nossas famílias, ou a família, nos ajuda a realizar o impossível na nossa vida. Marcelo, Gabriel, Cristiano e o Gabriel aí, o Gabriel está no trabalho, pode escrever no chat. Mas de que maneira a família pode me ajudar a realizar o impossível na minha vida? Porque esse foi um assunto que o presidente Nelson trouxe para cá, das coisas que a gente pode fazer para realizar o impossível. Mas de que maneira a família nos ajuda a realizar o impossível, na opinião de vocês? Todos fazerem parte da mesma congregação. Não entendi, Marcelo? Pode repetir? Todos fazerem parte da mesma congregação, de exercer um. E eu atualmente estou focado em admirar a Igreja de Jesus Cristo, certo? Eu acredito que ela é a igreja que vai restaurar todas as religiões e cabe às religiões se redimirem a, a essa doutrina da igreja, dos métodos de ensinamentos deles, né, e se espelharem. Então, eu acredito que todos os membros da família têm que estar conectados em exercer a mesma congregação. Ok, Isso facilita nós alcançar qualquer tipo de desejo. muito bom, Marcelo. Com toda a nossa família é da nossa fé, né? Isso de fato facilita, né? Para a gente realizar coisas Se todos difíceis. estiverem de acordo, né, em exercer a doutrina, fazer o que é Isso. certo, é difícil, mas somos capazes, né? Sim, sim. Obrigado, Marcelo. Muito bom. O que mais? De que maneira a família nos ajuda a realizar o impossível? Gabriel, Cristiano, Sabrina. Alguma outra ideia? Dando a oportunidade das próximas gerações já nascerem dentro do convento. O presidente Nelson fala sobre isso nesse capítulo, né? Isso é um milagre, né? A gente se batiza na igreja e o milagre acontece, né? A gente pode mudar o destino, né? Ou influenciar o destino de muitas gerações que virão depois de nós e até aquelas que já foram, que já passaram, que estão atrás de nós, por meio do trabalho de história da família, né? O impossível acontece. Já pensou? A gente se batiza na igreja e o nosso tataravô é abençoado por causa disso, por causa de uma escolha que a gente faz aqui. Nossa família é abençoada. O impossível acontece, né? Obrigado, Sabrina. Bem, a família, ela tem esse papel importante, né, dentro do plano de salvação. E por isso, Satanás, ele tem atacado a família, né? A presidente Nelson, logo no início desse capítulo, ele fala alguns ataques que as famílias têm sofrido, ah, e que o inimigo tem utilizado para destruir as famílias. Vocês conseguem me dizer de que maneira Satanás tem trabalhado para destruir as famílias? Quais são alguns ataques que que ele tem feito, que vocês têm observado aí?
Gabriel, Cristiano. Opa, temos aqui no chat. Ixi, são tantos, né? Mas qual um assim que é mais visível para vocês? Ou que vocês, quem estudou, que pode compartilhar o que que o presidente Nelson falou? Como é que o inimigo tem trabalhado para destruir as famílias? Como é que você tem observado isso? Oi, Sabrina. Fazendo parecer normal que não é necessário mais o casal se casar. Pode só E- se juntar e iniciar uma família que tá tudo bem. Eita, isso é um ataque. É uma ideologia, né, que tem se pregado aí muito fortemente, que as pessoas acreditam. Não precisa casar, só bora se juntar, bora morar junto que tá tudo certo. E aí as pessoas não se casam, né? Isso é um problema, isso é um ataque à família. Olha outros ataques aqui. Ô, Gabriel, vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel, desculpa. A gente entrou. Fábio, esses dias eu estava assistindo uma declaração do Papa Leão, no YouTube, né? Uma declaração dele que ele dizia que, basicamente, declarou que o casamento é que nem o Família Proclamação muda para a declaração dele. O casamento foi instituído por Deus entre homem e mulher, entre homem e mulher, e não existe nada mais além disso. Então, o casamento é só entre homem e mulher. Não existe, tipo, casamento entre homem com homem, mulher com mulher. A família foi ordenada por Deus. Essas foram as palavras que ele usou e usou muitas outras palavras. Então, uma das maneiras que o inimigo ele tem de fazer com que as famílias sejam destruídas é plantar na nossa cabeça que está tudo bem, que casamento entre homem com homem está tudo bem, que casamento entre homem com mulher está tudo bem, e está tudo certo. Não se casar, como a Sabrina falou, só se juntar e está tudo certo. Na família Proclamação Mundo, mês passado, ela fez alguns anos, nem me lembro, foi 30 anos, que foi proclamada, né? Mês de setembro. Ali, no mês de setembro é especial justamente por causa disso, que ela está falando só sobre famílias. Então, tudo o que vem de contra com a família Proclamação ao Mundo, que é uma proclamação que virou praticamente mandamento dentro da igreja, é uma forma de destruir as famílias. Então, tem uma coisa muito importante que o Papa Leão fala, que existe uma diferença entre você obedecer os mandamentos e você cuidar das pessoas. Até hoje, mesmo dentro da igreja, as pessoas confundem muito isso. Ele fala, as pessoas confundem o cuidado pastoral, que é você cuidar das pessoas, ajudar elas a ter um lugar de fala dentro da sociedade, mas existe a diferença também entre você não compactuar com o que elas fazem. O que elas fazem está errado e ponto final. Deus, ele não vai mudar. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não vai mudar seus mandamentos, ele não vai mudar a maneira que a família é instituída. E a gente não pode confundir isso e simplesmente dizer para as pessoas: não, tá tudo bem você ser assim, a igreja aceita, Jesus Cristo ama as pessoas, mas a gente não pode esquecer que existe a misericórdia, mas existe a justiça. E a misericórdia e a justiça elas não podem roubar uma outra, como está escrito das Escrituras. Então, essa é uma das formas que eu vejo hoje em dia que muitos jovens pregam, mesmo dentro da nossa igreja, mesmo conhecendo o evangelho, que está tudo bem, pode aceitar, apoia e vai para cima. Mas realmente, quem conhece o evangelho, quem tem essa ciência, sabe que não funciona desse jeito. Muito, como diz o outro, muito bem dizido, Gabriel. E a gente tem que tomar cuidado para não apoiar sem perceber, né, esses sutis ataques, né, essas ideologias que sorrateiramente Satanás tenta empurrar para nós como sendo verdades, né? E de fato a gente ama as pessoas, mas a gente não ama o pecado e nem quebrar os mandamentos de Deus, né? Isso a gente não ama. A gente ama as pessoas, mas a gente não ama isso. E os mandamentos de Deus, eles não mudam, né? Como você bem disse, esse é um ataque, né? Hoje em dia isso na sociedade é muito normal. E vem crescendo, né, Gabriel? O número desse tipo de união vem crescendo, crescendo muito, né? E a tendência é só aumentar isso, né? Interessante que nesse capítulo, logo no início, eu não sei se você tiver a oportunidade de estudar, mas ele também falou sobre os nascimentos. Eu até peguei uma informação recente que saiu aqui no Brasil, que o número de nascidos vivos aqui no nosso país foi o menor
dos últimos 50 anos. Então, tá tendo menos nascimentos de crianças hoje. Os casais, eles ou não querem ter filhos, ou querem ter bem poucos filhos, né? Ou não querem ter filhos. E um outro dado que reflete um pouco sobre isso é a taxa do divórcio, né? É, a taxa do divórcio ela tem aumentado no mundo como um todo. E isso também são ataques à família. E, opa, temos aqui. É verdade, Gabriel. Alguns, alguns preferem pets, né? Que coisa, que coisa, né? Bem, só para a gente ter uma noção desses tipos de ataques, né? E aí, depois de falar disso, o presidente Nelson, ele nos faz aqui uma admoestação, né? Para nós, né? Deixa eu ver aqui. Marcelo, você consegue ler para a gente, meu amigo? Sim. Dá para me escutar? Sim, Está dando para me escutar? tá É, dando. em- Pode falar. embora a família esteja sob ataque no mundo inteiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias proclama, promo- promove e protege a verdade de que a família, o ponto central do plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Nossa tarefa de defender a família não é fácil. As tendências do mundo diminuem a importância da família. Infelizmente, os sagrados poderes da procriação são profanados por muitas pessoas e a natureza divinamente estabelecida da intimidade conjugal é maculada pela praga viciante, perniciosa e venenosa da pornografia. Ai, desculpa aí pelos áudios, certo? Tá bom, Eu não, tudo eu não bem. tô no meu quarto. Fica tranquilo. Obrigado, Marcelo. Valeu. Mas olha só, né, que o profeta disse. A família está sob ataque no mundo inteiro, né? Não só as famílias de membros da igreja, família como um todo. Mas os membros da igreja defendem a doutrina da família, e essa nossa tarefa de defender a família, ele fala que não é fácil. As tendências do mundo aí, algumas que vocês falaram, só tende a diminuir a família. E ainda por cima tem esse outro ataque, né? Que esses poderes da procriação, eles são profanados. A praga da pornografia, de outros problemas viciantes, ela só se alastra, né, no mundo todo. E nós temos essa tarefa de defender a família. E aí eu queria perguntar para vocês sobre isso, né? Ele falou: nossa tarefa de defender a família não é fácil. E eu queria perguntar para vocês. Como podemos fazer nossa parte como membros da igreja, nas nossas alas, nas nossas estacas, nos nossos ramos e distritos, onde quer que nós estejamos? Como a gente pode fazer a nossa parte para defender a família, para cumprir essa tarefa que não é fácil, mas que o Senhor precisa de nós para fazer esse trabalho? Ô, Fabio, tem uma coisa que eu falo muito para minha esposa, que é a primeira parte para a gente se fortalecer, para fortalecer outras pessoas, ajudar a nossa ala, é a gente mesmo se fortalecer. Porque não adianta muito eu querer ajudar outras pessoas ou ajudar outras famílias a permanecerem unidas se a minha família está sendo destruída dentro de casa, se eu não consigo fazer uma noite familiar com a minha esposa, fazer uma oração com ela, fazer eu ler as escrituras com ela, com meu filho. Então, uma coisa que eu falo muito para ela é que a gente precisa primeiro se fortalecer para depois ajudar outras pessoas, porque não existe essa função de um doente querer ajudar o outro doente, né? A doutrina e convênios ela é bem explícita quando ela fala que se aquele que for forte que tome o outro que tiver fraco e leve. Não fala que aquele que tiver Boa. fraco pegue o fraco e leve. A gente tem que ter ser forte primeiramente. Eu tenho que realmente não posso ser um hipócrita dentro da igreja. Em nenhum momento eu posso ser um hipócrita em querer
pregar sermões, falar sobre família, se eu sou uma pessoa totalmente contrária dentro de casa. Então, eu acredito que a primeira parte é a gente mesmo se fortalecer, que não é fácil. É muito fácil nos dias de hoje, não. Mas a gente precisa primeiro se fortalecer para então poder servir de exemplo para outras pessoas e tentar ajudar aqueles que querem ajuda, né? Principalmente. É verdade, viu, Gabriel? Você me fez lembrar de um caso bem curioso que aconteceu esse ano. É muito interessante isso que você falou, né? Eu estava fazendo umas visitas, com um líder. Ah, esse foi no primeiro semestre que isso aconteceu. Eu estava fazendo umas visitas com um líder e a gente estava visitando algumas famílias que estavam passando por alguns problemas em casa e foi uma tarde muito boa de visitas, né? E o que me deixou, mas só que à noite eu recebi uma ligação do bispo que aquele líder que estava com a gente fazendo as visitas estava tendo um problema sério em casa. E a gente precisava ir lá no outro dia para tentar ajudar eles. E eu fiquei pensando, nossa, por que que ele não falou com a gente, né? Ele estava lá com a gente estava visitando junto outras pessoas, né? Ele estava lá conosco, mas por que que ele não avisou que... E a gente perguntou, né, como ele estava e tudo. Por que que ele não falou com a gente, né? Pra gente, de repente, oferecer uma ajuda, né? Para ele, para a família dele. E acabou que a gente foi lá no outro dia, ministramos a família dele também, né? Ele, a esposa. Então, isso que você falou é importante, Gabriel. A gente tem que cuidar de primeiro fortalecer a nós e nossa família, né? Porque para aí sim a gente ter capacidade de poder ajudar outras pessoas de uma forma mais eficaz, né? Como é que eu vou ajudar? Eu tô doente, eu vou ajudar outro doente, né? É difícil. Então, é importante isso. Obrigado, Gabriel. Talvez antes de ajudar a defender outras famílias, eu tenho que ter cuidado de saber se eu estou defendendo a minha família dos ataques do adversário. Se eu estou defendendo a mim mesmo, né? Porque às vezes eu estou fraco, eu estou vulnerável contra os ataques. Nós aqui, alguns de nós somos casados aqui, nós somos chefes de família e precisamos nos defender dos ataques para poder ajudar a defender a nossa família, para a gente poder ajudar outras pessoas a se defenderem também. Importante isso. Obrigado, Gabriel. Alguém tem algum pensamento a mais de como a gente pode realizar essa tarefa, que não é fácil, mas que o Senhor confia em nós? Então, vamos ver o que o presidente Nelson falou. Ele disse algo importante para a gente fazer. Ah, Sabrina, você pode ler para nós? O lar de nossos membros precisa tornar-se o principal santuário de nossa fé. Sabrina, o que significa um lar ser o principal santuário da fé de uma família, na sua opinião? Porque ele falou que nossos lares precisam se tornar o principal santuário de nossa fé. O que significa isso para você, Sabrina? Fazer com que o seu lar seja o seu principal santuário de fé. Pergunta difícil. É, Desculpa. eu lembro quando ele falou isso antes da pandemia, que a gente precisava se fortalecer espiritualmente e não depender somente da igreja, né? Durante a pandemia, pela minha experiência, né? Foi um momento onde eu tive que fortalecer muito o meu lar como santuário da minha fé, né? Porque a gente não podia sair, não tinha mais reuniões da igreja, né? Era eu e os meus pais trancados dentro de casa. E os meus pais estavam voltando para a igreja bem no início do ano, assim que deu o lockdown, né? Então,
Tem que fazer as reuniões, dias de domingo, as noites familiares e estudos das escrituras juntos, né, fortaleceu a gente como família, né? Então, quando ele fala que a gente precisa fazer do nosso lar um santuário de nossa fé, né, para mim é o fato da gente não ter que depender da capela. Apesar de ser um lugar de paz, onde a gente também se aproxima do Pai Celestial, né, o nosso lar também precisa ser centralizado na nossa família, né? Não tem como trazer o barulho do mundo para dentro do nosso lar, né? Aqui também precisa ser um lugar de paz, né? A gente pode encontrar conforto, onde a gente pode ouvir os sussurros do Espírito. Então, a gente, a gente, todos os dias a gente já fica ouvindo o caos do mundo, né? Todo o barulho do mundo. E chegar dentro da nossa casa e ainda continuar do mesmo jeito, né? Tem que ser totalmente o oposto, né? Por isso que precisa ser um santuário pra gente, onde a gente pode se fortalecer espiritualmente, né? Um lugar onde tudo de ruim que Satanás tenta fazer com a gente fica da porta para fora. Então é um lugar de extrema importância, igual as capelas e o templo, né? Um lugar de paz e, como um lugar de paz para a família se fortalecer junto. Ok, obrigado. Obrigado, Sabrina. Muito bom. Gabriel, você queria compartilhar algo? Sim, eu fui pesquisar aqui um pouco sobre santuário. Santuário geralmente significa que é um local sagrado, pode ser uma parte do templo ou até um santuário celestial, um lugar celestial, né? Então eu sempre fico pensando realmente nisso. O lar, né? Sempre os líderes ensinam que ele é uma extensão, né, do templo, da capela, é onde a gente pode aprender o evangelho. Na própria dedicação do lar, a gente verifica, né, que são algumas características, algumas coisas que a gente tem que proferir na nossa oração de dedicação do lar, né? O nosso lar ele não é consagrado ao Senhor, né, mas ele é um local dedicado ao Senhor. E eu sempre fico pensando muito nisso a respeito quando as pessoas entram dentro de casa, né? Eu sempre brinco com alguns amigos meus quando vão lá em casa, eu sempre falo, olha, pisa, limpa teus pés aí que o local que tu tá entrando é santo. E eu falo. E eu falo, cara, se tiver alguma negatividade, tá triste, tá ruim com a tua vida, vai-te embora, nem vem na minha casa, porque aqui é só luz. Eu só quero felicidade aqui dentro, né? Mas realmente é um fato, né? A gente sempre tenta se policiar, tem que se policiar com as pessoas que entram dentro do nosso lar, porque não é fácil a gente manter. Tem uma irmã que eu me recordo muito bem, que ela sempre falava para os filhos dela, com uma irmã que conhecia na missão, que cada vez que eles brigavam entre eles, ela falava que os anjinhos, os espíritos do inimigo estavam do lado de fora da janela, esperando eles brigarem cada vez mais, para poder ter uma brecha para entrar dentro da casa deles e implantarem todo tipo de discórdia. Então ela falava isso para eles não brigarem entre eles, né? Que eram 5 filhos. Mas é um fato, né? O inimigo ele usa de brechas para poder atacar. E se o nosso lar não estiver protegido, a gente não vai estar protegido em base lugar nenhum, né? Então, por isso que é muito importante essa questão do nosso lar ser um santuário. A gente dedicar nosso lar, homens aí, pelo menos eu sempre estou dedicando meu lar com uma certa frequência, justamente porque eu quero que ele seja protegido. Porque é o único local onde eu passo mais tempo da minha vida, né? E se lá não estiver protegido, não estiver realmente dedicado ao Senhor, né? Então tá tudo ruim comigo. Poxa, obrigado, amigos. Excelente, né? É o nosso lar, precisa ser o nosso. Eu gostei que ele falou, que vocês falaram, né? O principal santuário. Não é a capela, não é o templo, é o lar dos membros. Olha só o que o profeta falou, né? E aí entra tudo que vocês falaram, né? A gente tem que. Gostei muito, né? Esse é um convite que eu queria fazer para nós. O convite é que a gente possa ponderar como é que a gente tem se saído ao tornar o nosso lar um santuário de fé. O nosso principal santuário de fé. O que que a gente tem feito para tornar o nosso lar um santuário de fé? E o que que a gente talvez pode melhorar para tornar o nosso lar um santuário de fé? Gostei muito que vocês falaram, né? A leitura das escrituras, a oração, a Sabrina falou na época da pandemia, né? Onde a gente ministrava o sacramento, nossas noites familiares, tomar cuidado com quem entra no nosso lar, não só de pessoas que pensando, quando você falou, Gabriel, também, não só de pessoas, mas também
do que a gente permite de conteúdos que entram no nosso lar por meio da mídia, das coisas que ouvimos, das coisas que nós assistimos na TV. Tudo isso contribui para esse santuário de fé, né? Não só para nós, mas para os nossos filhos, né? E esse deve ser o principal santuário. Meu convite desde agora é que a gente possa pensar o que que a gente tem feito para fazer nosso lar um santuário, que a gente pode continuar fazendo, e o que que a gente pode fazer para melhorar e tornar o nosso lar cada vez mais o nosso principal santuário de fé. Nesse capítulo, o presidente Nelson, ele dá alguns conselhos. Na verdade, ele dá muitos conselhos. Eu segmentei eles em três. Não vai dar tempo para a gente ver, mas eu vou pedir para vocês estudarem esse capítulo, que é muito bom. Mas ele dá alguns conselhos de como podemos tornar nosso lar um santuário de nossa fé. Ele fala aqui, ó, que podemos lhe dar conselhos a respeito do trabalho, do templo e história da família. Isso ajuda a fazer com que o nosso lar se torne um santuário de fé. Ele dá alguns conselhos para pais e filhos, casais e filhos, tá bom? Especialmente para casais, de como um deve tratar o outro, os cônjuges, e como pais devem tratar os filhos, e sobre edificar a fé e a obediência, tá bom? Não vai dar para a gente ver tudo, mas são aspectos muito interessantes que ele ensina. Vou convidar vocês a estudarem depois isso, tá bom? Assim que terminar a aula durante a semana, estuda esse capítulo. Eu não sei se alguém estudou, que alguém estudou e queira comentar algo sobre esses pontos, algo que você se lembra que chamou sua atenção. Alguém estudou que queira compartilhar algo sobre esses pontos? Como esses aspectos ajudam a tornar o nosso lar um santuário de fé? Então, fica o dever de casa para a gente estudar aí, tá bom? Mas eu queria trazer algumas ideias aqui para nós. Olha o que ele fala aqui nesse ponto. Ah, Marcelo, consegue ler para nós, meu amigo? Sim. Tá escutando? Estou escutando. Diferen- Diferenças de opinião podem ocorrer entre marido e mulher. Porém, o objetivo do casamento nunca é vencer uma discussão, mas sim edificar um relacionamento eterno de amor. O casamento é santificado pela oração familiar, pela manhã e à noite, e pelo estudo diário das Escrituras. Obrigado. Então, só interessante, né? Tem algumas coisas que a gente faz em casa, em família, como casal ou em família, que santifica a família, que santifica o casamento. Essas coisas simples que vocês falaram, de orar, de estudar as escrituras, isso traz santificação para o nosso relacionamento. E lembra, né? Essas diferenças de opinião podem ocorrer no casamento. Mas o propósito do casamento não é vencer uma discussão, uma contenda. É sim a gente ter um relacionamento eterno de amor, né? Ah, sobre a fé e a obediência, olha esse outro conselho que ele dá aqui para nós. Ah, Sabrina, consegue ler? Para desenvolver uma fé duradoura, um compromisso duradouro de ser dizimista integral é essencial. O dízimo vai manter seu nome alistado entre o povo de Deus e vai protegê-los no dia da vingança e queima. Ok. Aí eu queria perguntar para vocês, olha só. Ele falou sobre isso. Por que vocês acham que é importante, meus amigos, como parte de tornar o nosso lar um santuário de fé,
ajudar com que cada membro da família desenvolva essa fé duradoura de ser um dizimista integral? Por que que você acha que isso ajuda a tornar o nosso lar um santuário de fé? Ter esse compromisso de ser um dizimista integral. Uma ideia? Posso, meu amigo. Por que vocês acham que ajudar todos os membros da família a ter essa fé duradoura no dízimo, sendo dizimista integral, ajuda a tornar o nosso lar um santuário de fé? Fábio, eu acredito que é uma da formas que a gente tem que demonstrar ao Senhor que a gente tem esse compromisso com Ele, né? Como ele fala que o presidente Nelson fala que é um compromisso duradouro. Então, quando eu mostro isso para minha família, para o meu filho ou para minha esposa, de que eu tenho esse compromisso com o Senhor, automaticamente eles vão confiar em mim, porque eles vão ver que eu estou tendo esse compromisso com o Senhor. Então, eles vão ter mais confiança em mim como portador do sacerdócio e como chefe de lá, né? Porque automaticamente quando eu deixo de servir, de cumprir isso com o Senhor, eu deixo certas bênçãos de lado. Então, eu não estou prejudicando somente a mim, mas eu estou prejudicando a minha família também, porque eles deixam de receber essas bênçãos. Então, isso vai ajudar muito no meu lar. Eu vou ser um homem onde minha família vai poder confiar em mim e eu vou ser um homem onde o Senhor pode confiar a mim também as coisas. Então, acho muito importante a gente ter esse compromisso com o Senhor a respeito aí do dízimo. Muito bom, Gabriel. Essa lei ajuda a gente a não ser alguém, não ser pessoas, não ser apenas pessoas com quem Deus pode contar, mas a gente pode ter a confiança da nossa família quando a gente é um dizimista integral, né? Não só os irmãos, mas as irmãs também, né? Isso é importante e isso influencia a nova geração. Olha o que ele falou sobre isso, né? Gabriel, você consegue ler pra gente essa parte aí? Tudo que o futuro reserva para cada filho sagrado de Deus será moldado por seus pais, familiares, amigos e professores. Portanto, a fé que temos agora se torna parte da fé que nossa posteridade terá depois. Luiz, olha só. A fé que temos agora, nossa fé para obedecer o dízimo, o dia do Senhor, para obedecer os mandamentos, essa fé que nós temos agora se torna parte da fé que a nossa posteridade terá depois. Isso significa dizer, meus amigos, que se nós temos uma fé pequena no dízimo, se a gente não obedece ao mandamento ou a qualquer outro mandamento, é possível que a gente influencie nossa futura geração, a nossa posteridade com uma fé, com essa fé pequena, né? E eles vão desenvolver isso. Eles vão ter uma fé pequena nesse mandamento. E assim sucessivamente. Então, meu convite para nós, que nós possamos proteger nosso lar, nossa família, é nos esforçando para sermos fiéis e obedientes aos mandamentos de Deus, sendo pessoas que exercem fé no Salvador Jesus Cristo, em todos os aspectos da nossa vida, e em todos os mandamentos, né? Sem exceção, para que não só para o nosso bem, mas para o bem da nossa família, tá bom? Ah, com base nisso que a gente falou, eu queria, falando sobre fé para obedecer, tem um outro
um outro capítulo aqui dessa designação que o presidente Nelson fala sobre fazer escolhas justas, tá bom? E eu queria que vocês fizessem uma lista de 3 a 5 metas importantes que vocês têm na sua vida. Metas importantes que vocês têm a realizar ainda, a curto, médio ou longo prazo. Pensem aí, se puder escrever no chat, compartilhar, se não for muito pessoal. Queria dar 1 minuto para vocês escreverem essas metas. Pensem em 3 metas importantes, pode ser individual, familiar, de curto, médio ou longo prazo, que vocês ainda têm a realizar. Se puder compartilhar, se não for muito pessoal, pelo menos 3. Oi, Gabriel. Eu já tenho minhas metas de início de ano e já tá difícil, mas não, não, pode ser essas aí. Pode ser essas aí mesmo, meu amigo. Só me fala 3. Compartilha 3, se você puder, né? Se não for muito pessoal. 3 metas que vocês têm, que vocês estão trabalhando nelas. Não precisa ser novas metas, não. Pensaram aí? Alguém quer compartilhar? Pode usar o chat. Tem alguma em mente aí, Sabrina? Lembrou de alguma? Pensei Sabrina. aqui em algumas. Quais? Pode compartilhar com a gente? Hum, a minha maior meta que está sendo a longo prazo agora é de conseguir me formar na minha área e atuar na minha área, né? Porque eu Ok, ainda estou terminando a faculdade. ok. Outra é de ver o meu marido se batizar e poder me selar com ele e me selar Boa. os meus pais, porque eu também não sou selada com os meus pais. Opa, legal, Sabrina. Boas metas. Metas de se formar na faculdade, o batismo do maridão, se selar com ele também, né? Depois do batismo, e se selar os pais. Ok, muito bom, Sabrina. Olha, o Gabriel ter uma graduação, noite familiar todo domingo e servir mais na igreja. Boa, Gabriel. Nesse capítulo, o presidente Nelson, ele ensinou sobre podemos fazer escolhas justas e, de fato, quando a gente faz escolhas justas, queridos amigos, isso vai nos ajudar a realizar o impossível. E é muito interessante que ele ensina sobre isso. Ele ensina que a gente que tem algumas categorias de escolhas. Talvez a gente já tenha ouvido falar disso de outra forma, ou categorias de metas. E aí eu queria que vocês pegassem essas metas que vocês compartilharam e tentassem encaixar nessas categorias aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. As categorias que ele ensinou que existem são as metas grandes, e essas metas grandes têm a ver, tem as metas maiores. E tem as metas excepcionais. E aí as metas grandes têm a ver com isso aqui, ó, realizações temporais. Como o exemplo da Sabrina, que tem uma meta de se formar na faculdade e ter uma graduação, né? E o Gabriel também, né? De ter uma graduação. Opa, Gabriel também. As minhas estão em categorias espiritual, física, secular, familiar e pessoal. Boa, Gabriel. O presidente Nelson botou em 3 categorias, tá? São as grandes realizações temporais, as maiores que têm a ver com atributos de caráter
E essas de atributos de caráter, ele traz uma ponderação. Ele fala assim, ele pede para a gente pensar assim, como as ações que eu tenho feito para alcançar essa meta, elas estão contribuindo para que eu possa me tornar mais semelhante a Jesus Cristo. Como essa meta me ajuda a desenvolver atributos cristãos, tá bom? É interessante isso. Que às vezes a gente tem metas que talvez não estão não estão nos ajudando a desenvolver atributos de Cristo e não estão nos ajudando a nos tornar mais semelhantes a Ele. Então a gente tem que avaliar se elas são interessantes para a gente continuar. E tem as excepcionais que têm a ver com a vida eterna. E aí ele fala, ó, a gente tem que pensar, poxa, será que essa meta ela vai influenciar na minha vida eterna? Talvez a gente, se a gente está muito apegado a uma meta que não vai influenciar na nossa vida eterna, a gente tem que pensar seriamente se vale a pena a gente se esforçar para alcançá-la. Essas são as categorias de meta que ele ensina. E aí ele faz algumas perguntas aqui, tá bom? Temos aqui no chat também. Eu tinha a meta de tomar bomba. Ei, Gabriel, essa aí não vai te ajudar, Gabriel. Para com isso, Gabriel. Ai, meu pai, isso não foi burro. Olha só. Ó, só pra gente fechar, o presidente Nelson faz essa pergunta muitas vezes nesse capítulo, tá bom? O que você vai escolher? Será que você vai escolher obter mais conhecimento? Que tipo de vida você vai escolher? Será que você vai estabelecer prioridades para ajudá-la a fazer suas escolhas na vida? Com quem você vai escolher se associar? Será que vai escolher a liberdade ou cativeiro? Como vão preparar-se para sua entrevista pessoal com o Salvador? Em quem depositarão sua confiança? Essas são algumas perguntas que o presidente Nelson falou que a gente vai ter que escolher ao longo da vida. Então, para a gente encerrar aqui, antes da gente fechar, eu queria fazer uma atividade que é a seguinte, ó. Eu queria que você escolhesse a pergunta que fosse mais significativa para você. Eu queria que você ponderasse como você responderia a essa pergunta. Imagina que o presidente Nelson está fazendo essa pergunta para você. Escolhe a pergunta que é mais significativa para você e pondera como é que você responderia a ela. Como é que você faria essa escolha? Eu queria ouvir um comentário, talvez, um ou dois comentários. Um minutinho aí. Seja bem-vindo, irmã Letícia. Boa noite, presidente. Desculpa o horário. Estou muito atrasada hoje. Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada. Alguém gostaria de compartilhar aí sua pergunta que foi mais significativa para você e como é que você responderia a ela? Pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Posso falar? Pode, Sabrina. Tá. Duas dessas perguntas me chamaram bastante atenção, que é a 2 e a 4. Mas respondendo a 2, né, que tipo de vida você escolherá?
Eu acho que eu falaria para ele que eu tenho plena ciência de que eu tenho muito a melhorar ainda como pessoa, como filha, como serva do Senhor, né? Que eu tenho muito o que me arrepender, mas que eu também tenho consciência do caminho que eu quero seguir, das metas que eu estou traçando, que vão me levar a ter uma vida eterna junto com a minha família, né? Então, que tipo de vida eu escolheria seria de continuar no caminho do Senhor, continuar vivendo o Evangelho e poder levar o Evangelho para minha futura família. Obrigado, obrigado, Sabrina. É uma boa pergunta. Eu gostei muito dessa pergunta que o presidente nos fez. Vamos encerrar nossa aula com ela, com a resposta dele. Gostei muito do que você falou, Sabrina. Pode ler para nós? Espera-se de vocês, como jovens de nobre estirpe, que vivam de modo diferente dos outros. Vocês sabem o que Paulo disse ao jovem Timoteu: ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Decidam pensar e agir de modo diferente do que fazem as pessoas do mundo. Decidam parecer diferentes. E vejam que grande influência para o bem vocês vão se tornar. Como disse a irmã Ardit certa vez, você não pode ser um salva-vidas se tiver a mesma aparência que todos os outros que nadam na praia. Obrigado, Sabrina. O que que a gente vai escolher, né? Que tipo de vida a gente vai escolher? Eu oro para que a gente possa escolher viver de um modo diferente, que a gente possa escolher parecer diferente, né? Lembra que a gente foi chamado para ser salva-vidas, né? Para defender a família, para defender a verdade. E a gente não pode ter a aparência de todo mundo que nada na praia. A gente tem que ter a aparência do salva-vidas, daqueles que fazem a diferença. A gente tem que ser o sal da terra, né? A luz do mundo. E isso precisa ser uma escolha que a gente faz todos os dias. E meu convite é que a gente possa escolher, que possamos escolher o Salvador Jesus Cristo. Eu sei que nós fazemos isso nas pequenas escolhas do dia a dia, fazendo bem, escolhendo o Salvador Jesus Cristo todos os momentos. E dessa forma a gente vai escolher a vida eterna. Meu convite é que a gente possa estar atento com as nossas prioridades, né, com as nossas metas, que elas possam nos levar à vida eterna. Se elas não nos levarem à vida eterna, que a gente possa eliminar da nossa vida. Que as nossas metas possam nos achegar mais ao Salvador Jesus Cristo, possam nos tornar mais semelhantes a Ele. E eu testifico dessas verdades, queridos amigos. E queria compartilhar isso com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua